ouvinte do canal História em Conexão. Eu sou o professor César Augusto, professor de História, e estou aqui para mais um podcast para falar de História. Para isso, convido o amigo e aluno do ensino médio, Pedro Neto. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário vocês vão estar ouvindo esse podcast. Meu nome é Pedro Neto, sou aluno do ensino médio, sou apaixonado por História e vim aqui a convite do professor César para fazer esse podcast, fazer aí um conteúdo sobre a queda de Constantinopla. Muito bacana. Antes de começarmos a falar sobre História, eu agradeço vocês e se inscrevam no canal, compartilhem, mostrem para os seus amigos e faça parte dessa ideia que é bacana. Quando falamos de Império Romano, é natural que as pessoas sempre pensem em Roma, Itália, mas esquecem que o Império Romano foi o maior império da história da humanidade, que alcançou maiores áreas geográficas. Chegou um momento que foi preciso dividir esse império. E hoje nós não vamos falar da parte ocidental desse império, vamos falar da parte oriental, né? O Império Romano do Oriente. E nós temos ali a capital, Constantinopla. E Constantinopla ela está numa área geográfica muito importante. E claro que não teremos tempo para falar de toda a história, mas vamos falar da parte final, da queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla. Pedro Neto, faça um comentário aí, um diálogo aí bacana sobre este final do Império do Oriente. Então, fazendo aqui uma breve introdução, a capital do Império Romano do Oriente, né, Constantinopla, que recebeu esse nome por causa do imperador Constantino. Um nome modesto, né, Cidade de Constantino. E ela tinha uma importância geográfica absurda, porque ela ficava na divisão entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, então ela fazia a ligação desses dois mares, e era a principal rota de comércio entre a Europa, o Oriente Médio. A gente tem uma parte da Ásia também que é muito importante para a rota comercial. E ela também tinha uma simbologia muito grande, porque Constantinopla ela tinha umas muralhas que cobriam os 22 quilômetros quadrados da cidade, muralhas duplas que eram extremamente reforçadas e que ficaram bastante conhecidas. Diversas invasões tentaram passar pelas muralhas de Constantinopla, mas dificilmente alguém conseguia passar por essas defesas, tanto que ficou mais de 1000 anos tendo esse monumento, essa cidade com essas muralhas imponentes que nada passava. E qual foi o interesse do sultão otomano, Maomé II? O Maomé II, diferente dos outros sultãos, quando ele foi fazer o cerco, o ataque a Constantinopla, ele já foi com a intenção de não fazer acordo. Ele queria a capital para si, primeiramente por toda essa questão geográfica. O Império Otomano foi um dos maiores impérios que já passou pela história, era um império com uma vasta extensão territorial, tinha um exército poderosíssimo, e a conquista de Constantinopla significava, além de toda essa simbologia, porque vários outros sultões tentaram conquistar a cidade de Constantinopla, não conseguiram. Então o sultão novo, como Maomé, atacar Constantinopla e conseguir conquistar mostrava ao império toda a sua força. Ele assumiu um império muito novo, então tinha essa simbologia de mostrar poder, mostrar para os seus grão-vizinhos que ele era alguém potente, que tinha essa figura imponente, que poderia controlar todo o Império Otomano com a mão de ferro. Porque muitas vezes quando você vê um líder novo, você pensa, não, acho que é novo demais, ainda é imaturo, não está preparado para controlar todo o poder do Império Otomano. E ele queria mostrar isso, além, é claro, da questão geográfica, porque o Corno de Ouro, que era o porto de Constantinopla, era uma rota marítima excelente. Você tinha uma das rotas comerciais mais curtas para fazer as viagens. Então, conquistar Constantinopla tinha interesses políticos, interesses sociais, interesses econômicos. Então, você mostrava para a sua sociedade, para o seu povo, você era um sultão que tinha capacidade de governar o império. Você conseguia melhorar a sua economia porque você facilitava as rotas. Você não teria mais Roma impedindo você de ir e vir. Então, tinha toda essa importância. Tem uma frase que é bem interessante, que diz assim, que o bater das asas de uma borboleta numa região pode gerar um furacão na outra, né? É um exemplo para mostrar as consequências e efeitos. Quando o sultão Maomé II interrompeu
esse fluxo de essa rota comercial entre Ocidente e Oriente, meio que obrigou que a Europa buscasse novas rotas, né? Provavelmente um dos efeitos das asas da borboleta seja a descoberta do novo mundo, né? Muito interessante isso. E Pedro Neto, quanto tempo levou essa guerra? O cerco do Sultão Maomé em si, ele durou aproximadamente cerca de 50 dias. É interessante reparar porque quanto mais tempo dura uma guerra, mais gasto se tem. Só que naquela época, cercos longos eram extremamente ruins. Os soldados começavam a morrer de fome, os soldados começavam a ficar doentes. Você tinha também a parte psicológica. Quando você chega com a intenção de invadir, às vezes você planejava que o cerco durasse 20, 25, 30 dias no máximo. Essa questão do cerco se estender além do planejado tinha um abalo muito psicológico nos soldados, até os próprios líderes ficavam se questionando, será que vale a pena? Uma coisa que eu recomendo aqui para os nossos ouvintes é assistirem a Ascensão do Império Otomano na Netflix, que ela retrata muito bem essa questão da duração do cerco, como que a extensão de cada dia que passa no cerco é mais desgastante. Principalmente o exército otomano, ele levou era um exército muito vasto, era um exército enorme. Eu fico imaginando, às vezes eu me coloquei no lugar das pessoas que estavam em Constantinopla, olhando pelas muralhas e vendo aquela imensidão de soldados, e eles tinham bandas militares enormes. Então a moral dos soldados, quando chegou, ela estava muito elevada. Você tinha aquelas centenas de milhares de soldados, você tinha as bandas tocando. Então você chega com essa moral, mas ao decorrer do cerco, por causa da duração, acabou que a moral foi se abaixando, mas depois, com as estratégias do sultão, teve uma reviravolta muito interessante. Os moradores de Constantinopla também se asseguravam nas fortalezas, nas muralhas, né? Me faz lembrar também dos troianos, quando os gregos queriam invadir, e eles acreditavam que aquelas muralhas eram intransponíveis. Mas o resultado foi diferente. Foi diferente. Pedro Neto, e sobre as estratégias que o sultão, né, no ato de tomar Constantinopla, você pode falar um pouco sobre essas estratégias e também sobre superstições? O sultão Maomé, ele foi bastante ousado. Na época, ele seguiu assim, um pensamento bem simples. Ele olhou para as muralhas e pensou, se eu não posso entrar nelas, eu vou derrubá-las. Tanto que essa guerra, na época, ele contratou diversos engenheiros de diversas nações e produziu o maior canhão já visto na época. Então ele levou uma artilharia extremamente pesada. Quando a gente pensa para olhar para o lado das pessoas que estão sendo sitiadas, de quem estava em Constantinopla, imagina você acordar todo dia com canhões disparando incansavelmente contra as muralhas. O maior canhão que ele tinha na época, ele era mais de 6 metros de cano. Ele disparava projéteis com uma potência que jamais foi vista na história. Tanto que essa batalha, artilharia em terra, da forma como foi vista na queda durante o cerco a Constantinopla pelo sultão Maomé II, não teve nenhuma outra batalha que se assemelhasse. Ele também tinha muitas estratégias ousadas. O Corno de Ouro, que era o porto de Constantinopla, ele era protegido por uma corrente. Então você tinha as muralhas que modelavam a cidade, do outro lado você tinha os genoveses e ali você tinha o porto. A corrente era uma corrente com elos gigantescos e ela passava de uma ponta à outra. Ou seja, quando navios amigos precisavam aportar para entregar mantimentos, suprimentos, a corrente baixava, possibilitando assim a passagem de todos os navios. Só que em um caso de ataque, essa corrente ela era erguida e você não tinha como passar com nenhum tipo de embarcação. Então, o que ele pensou? Ele tentou de várias formas, tentou investidas diretas, só que não conseguiu. Ele é até curioso a gente falar isso, mas ele levou os navios por terra. Ele mandou que abrissem uma trilha, uma estrada enorme, dando a volta em todo o Corno de Ouro, e fez com que os navios fossem levados por terra. As embarcações otomanas, diferentes daquelas grandes caravelas que você tinha ali na Europa, elas eram embarcações menores.
Tanto que, na questão marítima, ele sofreu uma grande desvantagem, porque quando você tinha aqueles enormes navios europeus e as embarcações menores, os soldados que estavam defendendo Constantinopla, eles ficavam no alto e os atacantes ficavam embaixo. Então você tinha uma vantagem absurda pela questão da altura das embarcações. E aí ele foi e passou com uma quantidade absurda de navios por terra. Teve toda uma questão de trâmite política com os genoveses também, que é nessa série que eu citei, é retratada, porque ele tinha que passar pelo lado dos genoveses. Ele não podia simplesmente pegar toda a sua frota marítima e passar com ela por terra como se estivesse passando por nada. Então teve também uma questão do trâmite político. E outra das estratégias também que ele utilizou muito é a questão do exército otomano. Ele é um exército muito vasto, tanto em número, mas em divisões. Os jenissários, que eram o pelotão especial do exército otomano, eles utilizavam armaduras leves, então, diferente dos cavaleiros europeus que utilizavam armaduras com diversas placas de aços, elmos, cotas de malha, armaduras pesadíssimas, eles utilizavam roupas leves e o foco deles era a velocidade. Só que nem toda estratégia dá certo. Essa questão de justamente de se utilizar uma proteção mais leve para ter essa vantagem no movimento fez com que muitos desses jenissários em investidas diretas acabassem sendo massacrados. Porque os defensores de Constantinopla, eles tinham armaduras mais pesadas, eles tinham armas mais pesadas. Então, uma arma que consegue rasgar uma placa de aço, ela consegue rasgar couro como se fosse papel. Exatamente. Então, no começo ele pensou em investir com os jenissários, só que infelizmente foi um fracasso absurdo. A gente vê essa questão da queda de Constantinopla, que ele conseguiu conquistar, mas não foi uma batalha nem um pouco fácil. Mas tem uma questão da Lua, não tem? Tem a questão da Lua. Conta pra nós rapidinho. Essa questão é muito interessante. Que existiam várias frases, vários mitos, e um desses é que enquanto a Lua brilhasse, Constantinopla jamais cairia. E aí, numa noite, no final do cerco, aconteceu um presságio, um eclipse, que é uma lua de sangue. A lua fica... Tinha que ser naquele momento, né? Naquele momento. E essa questão teve uma grande importância para a moral, porque enquanto do lado dos sitiados aquilo era um mau presságio, principalmente pela questão religiosa, então quando via aquela lua de sangue, todos já ficavam com medo, pensavam um sinal de mau presságio, pode ser algo ligado à bruxaria. Então você tinha nas pessoas, nos soldados, aquele medo. Do lado otomano era um sinal positivo, era um sinal de que eles estavam indo no caminho certo, de que eles estavam protegidos pelo divino. E isso teve uma mudança completa, porque cercos, principalmente na Idade Média, porque Constantinopla, a queda marcou o fim da Idade Média. Sim. Foi um marco importantíssimo para a história. Nessa época, a questão religiosa, as superstições, ela tinha um efeito na moral muito grande. Então, você está há vários dias sendo sitiado, sendo atacado, e você olha para cima e pensa, será que Deus me abandonou? Será que eu estou do lado certo? E aí essa dúvida abalou muito o lado de Constantinopla, e os otomanos tiveram a moral elevada. O exército estava numa situação bem crítica, e essa lua foi um marco muito importante na batalha. Constantinopla, para quem não sabe, hoje é a atual Istambul, né? E a partir do momento que foi derrotada pelos otomanos, deu origem também à Idade Moderna e também ao Império Otomano, que durou séculos, né? Foi acabar só aqui no século XX. Então, para o amigo entender, o final do Império da Idade Antiga foi a invasão dos bárbaros lá em Roma. E o final da Idade Média foi a tomada de Constantinopla. Não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e esteja conosco nesse projeto que é bacana, falando de história, levando história para todo mundo aí, na história de uma forma bem dialogada. Então, para nós encaminharmos, né, para o fim do nosso bate-papo aqui, vou fazer uma pergunta para o meu convidado, umas perguntas assim que ele tem que pensar rápido. Pedro Neto, em matéria de lazer, montanha ou praia? Montanha, eu gosto de aventuras. Você gosta de rapel? Gosto. Eu já preferi a praia, cara. Eu sou da praia.
Café ou chá? Café, porque dá energia pra passar o dia aí e aproveitar o E máximo. eu gosto do chá, cara, olha que coisa. Em termos de música, eu sei que você gosta muito de rock and roll, então, rock nacional ou heavy metal? Rock nacional, acho que o Brasil tem muito a oferecer na questão cultural, principalmente no rock. Cara, eu escuto muito heavy metal. Cara, é interessante isso aí. Então, Barão Vermelho ou Legião Urbana? Legião Urbana. Eu já gosto do Barão Vermelho. Olha que legal. Totalmente oposto. Totalmente ao oposto. Se fosse nacional, eu ia te perguntar, Scorpions ou Guns N' Roses? Quer arriscar? Guns N' Roses. Eu gosto dos Scorpions, cara. Eu sei que um amigo aqui torce pra um time aí, eu quero fazer uma pergunta, eu quero ver se ele vai sair dessa. Palmeiras tem mundial? Não, infelizmente. Um dia, quem sabe? Concordamos. Eu também concordo que 51 é pinga, né? Então, Palmeiras não tem mundial. Churrascaria ou pizzaria? Churrascaria. Ah, eu também. Nesse ponto concordamos. Teatro ou cinema? Complicado, mas eu acho que cinema. Eu também. Eu vou ficar na dúvida, porque o teatro pra mim parece que é algo mais assim artístico, mas não é assim, é ponto de... Mas o cinema, ele também pode levar a pontos que o teatro não consegue, assim como o teatro também leva o cinema não leva. Essa questão de eu falar mais artística é polêmica, viu? Retirem isso aí porque realmente são artes diferentes. Artes diferentes. Não dá para comparar, são especificidades diferentes. Então é isso. Pedro Neto, gostaria que você fizesse uma consideração final de tudo que você disse e no final indicasse um livro para o nosso ouvinte. Como as minhas considerações finais, eu quero que o nosso ouvinte, caso tenha oportunidade, procure pesquisar um pouco mais sobre o Império Otomano, sobre a queda de Constantinopla, para conhecer mais a fundo. Essa batalha é uma batalha muito vasta, ela tem vários detalhes. O exército otomano, como eu falei, é muito vasto. Além dos genissários, ele tinha diversos outros pelotões especiais. E a questão da história, eu gosto bastante das guerras e das batalhas, porque eu acredito que situações extremas mostram a verdadeira natureza do ser humano e faz com que o ser humano consiga se reinventar. Em guerras temos grandes evoluções, também temos grandes perdas, mas eu acredito que a balança da história ela tem um equilíbrio muito importante por causa das guerras. Como livro, gostaria de indicar Azincourt, do Bernard Cornwell. É um romance histórico. É um livro muito interessante, eu li ele nessas férias. Ele fala sobre a Batalha de Azincourt, que é outra batalha incrível, que foi do exército do rei Henrique V contra os franceses. E lá ele retrata o medievo, a verdade nua e crua. Ele mostra que realmente toda aquela barbárie, porque a gente vê no cinema aquelas batalhas bonitas, você vê cavaleiros com armaduras lustrosas, mas aquilo ali não durava nada. Você tinha cavaleiros se matando com espadas despedaçadas, porque aço contra aço na época não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, então acabava que espadas se partiam, muitos deles morriam não com corte em si, mas com o impacto do metal. No cinema não conta isso, não mostra. Infelizmente, eu acho que a essência, né, artística, poética, acaba que não deixa retratar a realidade nua e crua. É um livro bastante interessante. No final do livro, o Bernard Cornwell coloca uma nota histórica, ele mostra sobre os acontecimentos, porque na história alguns dados são incertos. Tem-se estimativas, mas, por exemplo, quanto à quantidade do número do exército, é muito complicado de ter um dado assim tão vasto de forma precisa, mas é um livro extremamente interessante. Eu digo para que o cineasta, o diretor de teatro, seja lá o que for, retratar realmente o que aconteceu no cinema, não é tão fácil. É uma outra linguagem, tem a linguagem cinematográfica, tem a apreciação do público, muito por isso que muitas vezes é meio romanceado, né? É isso, eu agradeço a presença do amigo Pedro Neto. Muito obrigado, professor, pelo convite. Agradeço também a você que está ouvindo. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever.